A história de Enoque, o homem que foi levado ao céu vivo. Através da Bíblia, sabemos que Enoque, que era o bisneto de Adão e o tataravô de Noé, viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também se tornou pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo em toda a Bíblia. Enoque, ao longo de seus mais de 300 anos na terra, teve vários outros descendentes. Enoque é também uma das duas pessoas que foram levadas diretamente ao céu, escapando completamente da morte. Também falaremos sobre o livro de Enoque, que é pseudônimo, no vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história de Enoque. Bem-vindo ao Testemunhando Jesus Cristo. A graça de Deus seja com você. O que está acontecendo, amado? Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações. Se você gostar do vídeo, deixe um like, isso me ajuda muito a produzir mais vídeos. Sem mais longos, vamos ao vídeo. Bem-vindo ao Testemunhando Jesus Cristo. O plano de Deus e o significado dos nomes Enoque significa ensino ou instrução. O nome Enoque está diretamente ligado ao plano de Deus, sim, no nascimento de Jesus Cristo. Isso porque os significados dos nomes desde Adão até os descendentes de Noé eram muito importantes. Um exemplo disso é o nome Enoque, cujo significado está escrito na própria Bíblia, em Gênesis 5:29, que diz: "E chamou seu nome Enoque, dizendo: Este nos traz transtornos do trabalho e da dor das nossas mãos, da terra que o Senhor amaldiçoou." Mas qual é a importância dos significados dos nomes dos descendentes de Enoque, e o que isso tem a ver com Enoque? Vamos analisar juntos os significados dos nomes, desde Adão até Noé. No original, Adão significa homem. Sete significado, o nome indicado Enos significa fraco e mortal. Caná significa aflição e lamentação. Mahalalel significa Deus Santo. Jared significa descendente. Enoque significa ensino e instrução. Matusalém significa sua morte. Lameque significa ausência de esperança. Noé significa ruptura e conforto. Isso forma uma sentença sobre o homem que é nomeado como moral e aflitivo. Mas o Deus Santo ensinará que sua morte trará alívio e conforto para os desesperados. Agora perguntas a você: quem é este, senão Jesus Cristo? A história de Enoque. Um dos apenas 2 homens na Bíblia que foram levados diretamente ao céu sem experimentar a morte. A maioria de nós conhece o segundo, que é Elias, esse famoso profeta que recebeu um carro celestial que o levou ao céu em um redemoinho, após o fim de seu ministério, deixando Eliseu para continuar a missão. A maioria de nós não sabe muito sobre Enoque, uma outra pessoa que foi levada diretamente ao céu. Ele aparece em Gênesis e assim que surge, já vai para o céu, mas a Bíblia não informa como Enoque foi arrebatado. Então vamos discutir o que a Bíblia diz sobre Enoque, as informações extra-bíblicas que temos sobre Enoque, e isso é importante para nós. Agora vem uma pergunta. Por que os outros grandes heróis da fé em Hebreus capítulo 11 tiveram que passar pela morte? E por que essa figura enigmática escapou dela? Vamos analisar. Primeiro, como aqui argumentado, Enoque sendo arrebatado é nosso exemplo de como será durante o arrebatamento. Durante esse evento, Deus carrega os crentes ao céu no final dos tempos. Os cristãos conversaram em opiniões sobre exatamente quando o arrebatamento ocorrerá durante a linha do tempo dos últimos tempos. Antes da tribulação de 7 anos, no meio da tribulação de 7 anos, ou após a tribulação de 7 anos, etc. Os últimos tempos, Deus transportou os crentes, assim como fez com Enoque. Em segundo lugar, Noé, que viveu alguns séculos antes do dilúvio, viu os habitantes da terra caindo em total depravação moral durante aquele período, considerando que as pessoas daquela época viveram por centenas de anos. Alguns cristãos especularam que isso se desviava de uma camada de vapor que cercava a terra, bloqueando raios gama contratados e produzindo um clima temperado. Tanto que nesse pensamento, quando o dilúvio veio, foi a primeira chuva na terra. Para fortalecer essa base, é um fato que ninguém acreditou na palavra de Noé enquanto ele alertava que o dilúvio viria. Mas esse é um tema para outro vídeo. Em terceiro lugar, vemos um homem fiel vivendo entre uma geração cínica, assim como Elias, durante o tempo do rei Acabe. Em certo momento, Elias era o único profeta de Deus, sendo superado por 450 profetas do inimigo. Que informações extra-bíblicas temos sobre Enoque, já que sabemos praticamente nada sobre sua história? Vamos entrar em terreno escorregadio agora. Quero dizer que o que vou dizer agora não está na Bíblia, porque é o seguinte: irmãos, dependendo da tradição cristã de qual você veio,
Você pode considerar o livro de Enoque como canônico, mas neste vídeo vamos operar sob a perspectiva de que a Bíblia canônica é composta apenas por 66 livros, que são os testamentos Antigo e Novo, colocando o livro de Enoque como pseudônimo, ou seja, um autor que se acordos. Vemos o livro de Enoque nesse caso como um homem usando um pseudônimo. Muitos acreditam que a Bíblia realmente cita o livro de Enoque em Judas 1:4 e 15 e em 2 Pedro 2:6. Ambos os trechos parecem retirar partes da tradição do livro de Enoque. Em ambos os casos, o livro de Enoque é um texto apocalíptico que discute o fim do mundo, anjos, os nefis e as profecias e punições para os ímpios após o dilúvio. É um texto um tanto paralelo ao que vemos comemorando no Apocalipse. Como cristãos, vivemos em um mundo moralmente cada vez mais depravado, que chegará ao fim. Podemos ver paralelos na história de Enoque com a história do Apocalipse. Continuando a viver em um mundo ímpio, somos chamados a ser justos e andar em fé com Deus. Embora muitos de nós, se não todos, já que não sabemos quando Jesus retornará, experimentamos as dores da morte, os cristãos nos últimos tempos experimentarão um arrebatamento. É importante notar que em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, tanto os cristãos que já morreram quanto os que ainda estão vivos participaram desse evento juntos. Assim, de qualquer maneira, experimentaremos o arrebatamento. Durante esse tempo encontraremos Jesus nas nuvens. Logo após isso, nós, os que ainda estamos vivos na terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens, para encontrar nosso Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. As heresias de John Dee e Edward Kelly. A linguagem enoana é uma linguagem misteriosa que os ocultistas do século XVI, John Dee e Edward Kelly, registraram em seus diários particulares. Eles afirmavam que esse discurso celestial permitia que mágicos e ocultistas se comunicassem com os reinos angélicos. Afirmavam ter recebido e dados informações dos anjos, fornecidas à base para uma linguagem com a qual se comunicar com o outro lado. Essa linguagem angelical continha seu próprio alfabeto e gramática. Em resumo, eles escreveram um diário. A nova linguagem foi chamada de Enoana, e vem da alegação de João de que o patriarca bíblico Enoque foi o último ser humano a conhecer a linguagem. Está documentado que eles adquiriram certos objetos como um espelho de obsidiana e uma bola de cristal para ter essas visões. Atuavam como oradores dirigindo orações a Deus e aos arcanjos por 15 minutos. Então, uma peça de evidência foi colocada sobre a mesa e os anjos foram chamados a se manifestar. Os dois observaram as pedras e registraram tudo o que viam e ouviam. Eles foram informados aos anjos de que a magia daria poderes sobre-humanos ao praticante, que mudaria a estrutura política da Europa e anunciaria a chegada do Apocalipse. Dee acreditava que o que estava fazendo seria benéfico para a posteridade e documentou as informações em uma série de manuscritos e livros. Ele nunca descreveu a linguagem usada durante as sessões como enoana, mas preferiu chamá-la de fala angelical celestial, a primeira linguagem de Deus e de Cristo, e particularmente adâmica, porque afirmava que era usada por Adão no Jardim do Éden para nomear todas as criaturas de Deus. Quem foi Enoque? Sou um personagem bíblico muito conhecido, especialmente porque não experimentei a morte. É verdade, a Bíblia diz que Enoque não morreu. Ele é mencionado nos testamentos Antigo e Novo. E neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Enoque. E antes de falarmos sobre a história de Enoque, é importante destacar aqui que a Bíblia menciona Enoque em Gênesis, onde diz que Enoque andou com Deus, o que significa que ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. A frase andou com Deus é uma expressão que representa a vida de Enoque, e muitos estudiosos afirmam que a natureza desse relacionamento era como um diálogo contínuo com Deus. Então, a Bíblia menciona que Enoque não viu a morte, pois foi levado por Deus. Ao longo de suas escrituras, a Bíblia não menciona a morte de Enoque. Em Gênesis 5, encontramos a genealogia de Adão, e a Bíblia relata que Enoque tinha 365 anos quando Deus o levou. É interessante notar que, neste ponto, as pessoas viveram por centenas de anos. Em Gênesis 5:24 está escrito, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus o tomou. Aqui está o fato mais incrível. Enoque não teve que passar pelo ciclo da morte. Ele simplesmente foi levado a Deus. Por isso, ele se tornou uma figura muito especial na Bíblia. Uma das passagens mais notáveis que menciona Enoque é em Hebreus 11, versículo 5-6, que diz:
Pela fé, Enoque foi traduzido para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua tradução teve testemunho de que agradara a Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que o há e que é galardoador dos que o buscam. Como Enoque andou com Deus e teve uma vida de fé tão intensa, isso mostra que ele teve uma vida dedicada e honesta diante de Deus. Em suma, Enoque é um exemplo de como podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Como podemos ver, a vida de Enoque é um testemunho de fé e de um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim como Enoque andou com Deus, também somos chamados a andar com Ele. A influência de Enoque. É notável que Enoque é mencionado várias vezes na Bíblia, não apenas no Gênesis, mas também no Novo Testamento. Ele é citado em Lucas 3,37, onde está incluído na genealogia de Jesus, e em Judas 1,14-15, onde é considerado um profeta. É impressionante que mesmo após tantos séculos seu testemunho e influência continuem a ressoar. Sua vida nos inspira a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a viver de acordo com a sua vontade. O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto antigo que contém uma série de escritos atribuídos a Enoque. Embora não seja considerado canônico por muitas tradições religiosas, ele oferece uma visão fascinante sobre o pensamento religioso da época e a perspectiva sobre a vida após a morte. O livro aborda temas como o juízo, a vinda do Messias e a luta entre o bem e o mal. A importância do livro de Enoque é debatida entre os estudiosos, e muitos acreditam que ele pode ter influenciado a teologia cristã primitiva. Em resumo, a história de Enoque não é apenas uma narrativa sobre o homem, ela encapsula uma mensagem mais ampla sobre fé, conexão divina e a esperança da vida eterna. Sua vida encorajou os crentes a buscarem um relacionamento com Deus e a permanecerem firmes na fé, sabendo que, assim como Enoque, eles também poderão experimentar a promessa de uma comunhão eterna com o Senhor.